De volta com o nosso Você Bonita, e a gente vai para um assunto super importante. Gente, sempre quando a gente coloca aqui a respeito de doenças autoimunes, é um assunto que bomba, que é muito compartilhado no YouTube. E claro, também, porque eu acho que a gente pode discutir isso também, a questão das pessoas estarem desenvolvendo mais doenças autoimunes. Será? Ou será que hoje a gente tem um diagnóstico mais preciso e a gente consegue encontrar o problema? A gente vai conversar com a reumatologista mais uma vez, doutora Roberta Queiroz Grauman. Bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada. Doutora, até por curiosidade, acho que a gente pode começar dessa forma mesmo. Essa questão do aumento do número de diagnósticos, né, de doenças autoimunes, de fato, tem acontecido ou é realmente uma questão de um avanço da medicina e de vocês estarem mais bem preparados para que esse diagnóstico surja de uma forma mais rápida? As doenças autoimunes, Carol, elas têm uma incidência muito baixa na população, né? Não vai passar de 0,5%, 1%. Isso já seria na população geral, uma incidência esperada. Tá. Mas, com certeza, os avanços da medicina permitem mais diagnósticos. A gente não sabe até que ponto algumas exposições nossas a alguns agentes poderiam ativar o nosso sistema imune e poderiam propiciar que essas doenças surgissem, né? A gente não sabe até que ponto isso teria efeito. A gente sabe que no caso do lúpus, algumas infecções, até o mesmo momentos de estresse, tá? Podem ser trigger para começar a doença. A doença autoimune parece, né, quando a gente escuta casos, eu tenho amigas que têm doenças diferentes autoimunes, inclusive uma delas tem lúpus, dos relatos que a parte emocional ela é muito ligada, né? Ao sistema imune, com certeza, Carol. O que acontece? O sistema imune, ele é responsável por fazer a defesa do organismo quando a gente entra em contato com agentes externos. Bactérias, vírus, enfim, fica doente, é o sistema autoimune que vai lá. Tá. Ele também é o responsável naquelas intermediações de alergias. Então, quando o paciente tem alergias, enfim, dermatites, rinite, esse tipo de doença, é o sistema imune que está alterado. Entendi. E ele também nos defende contra o câncer. Então, é o sistema imune que reconhece células cancerígenas que estão ali se formando e formando um nódulo, enfim, um tumor, e vai lá combatê-las. Esse sistema imune, ele está sujeito a uma série de hormônios do nosso corpo que irão regulá-lo. Então, por exemplo, quando eu passo por um período de estresse, aumenta o meu cortisol, tá? E isso, indefinidamente, vai agir no sistema imune, não tem como. E com isso ele pode falhar, né? Às vezes a gente vê a pessoa passou por um momento de estresse maior e ficou doente, né? Passou por um momento difícil da vida e de repente aparece uma doença como lúpus. Isso pode acontecer sim. Então vamos aproveitar e colocar um vídeo para vocês para explicar um pouco disso que você comentou. O que acontece com o nosso organismo quando ele quer combater algo que faz parte também do nosso organismo, no caso do lúpus hoje. Olha lá. Vamos lá. Nós temos aqui esse vídeo mostrando todos os acometimentos que o lúpus faz. Primeiro nós temos as células brancas do organismo, esse sistema imune, né? E essas célulazinhas pequenininhas, na realidade, representam vírus ou bactérias que estão entrando dentro do nosso corpo, tá? São os seres invasores, né? Esses seres invasores vão precisar ser cobertos, são chamados de antígenos, né? E eles vão precisar serem mortos pelo nosso sistema imune. Então, o sistema imune, uma das formas de combater é produzir anticorpos, essas bolinhas amarelinhas que estão aparecendo no vídeo, que vão cobrir os antígenos e vão facilitar esse ataque celular, tá? Entendi. Os acometimentos do lúpus são vários, né? Na face, né? Faz aquele racho malar, tem aquele racho em borboleta muito típico da doença. Pode causar úlceras orais também, né? São bem comuns nos pacientes com lúpus. Artrite, né? Bastante dor articular, principalmente nas mãos, nos joelhos, né? Às vezes miosite, inflamação no músculo. O fenômeno de Raynaud, que é um fenômeno interessante, quando no inverno aparece mais, tá? Porque o frio,
ele acaba fazendo alteração de cor das mãos. Tá. Pode ocasionar inflamação na pleura, as membranas do pulmão e do coração também. Puxa vida. Nefrite, né? Acometer os rins. Tem pessoas que vão até a diálise, enfim. Então, realmente, o lúpus ele é uma doença sistêmica, né? Tá. Existe o lúpus cutâneo, que é uma doença isolada. Pode ser simples ou pode ser mais grave, e existe o lúpus eritematoso sistêmico, Tá. que aí vai pegar todos esses acometimentos que a gente conversou. Doutora, quando a gente está falando então dessa questão, é claro que sempre tem um ponto de partida para rastrear e para chegar no diagnóstico. Então, eu queria que você me contasse em que fase da vida é mais comum e se homens e mulheres desenvolvem, né, da mesma proporção. E quais são os primeiros sinais para que as pessoas tenham aí também a possibilidade de quanto antes um diagnóstico, que é isso que vai te colocar de volta a sua qualidade de vida, porque pode ser em alguns casos até incapacitante ou te tirar realmente de uma rotina de trabalho, né? Tira mesmo. Bom, a principal fase e sexo, mulheres jovens, tá? Pode acontecer em crianças? Pode acontecer em crianças, pode acontecer em adultos. Eu já vi, assim, eu tenho pacientes que abriram quadro de lúpus idosas. Quer dizer, eu jurava, quando falou, olha, eu acho que eu tenho lúpus, eu pensei comigo, não tá deve ser. Tá muito distante nessa do... idade não é possível. Mas eu já vi, realmente, faz os exames e tenta afastar outras causas que possam confundir. Não, era lúpus mesmo, os exames de sangue. Então, ela pode acontecer em todas as fases, mas principalmente mulheres jovens, tá? E isso afeta muito ele, né, num caso de artrite, no caso de uma paciente que tem uma nefrite, que tem uma inflamação muscular, anemia, que pode ser grave. Tá. Isso não tem como não afetar a parte produtiva, a vida social do paciente. Não tem E aí, como. essas inflamações podem surgir nesse momento de crise até antes do diagnóstico. E eu queria que, se você pudesse contar, assim, normalmente, qual médico que faz aí já uma prévia na mulher? Então, um ginecologista que percebe algo estranho, uma dermatologista, porque às vezes a questão que está relacionada à pele, você busca de cara um dermatologista, e aí aquele dermatologista com muita, né, com muito carinho, te sugere Que você procurar um faz. reumato. Sim. Então, como é que é essa questão? Porque eu acho que isso deve acontecer com frequência. Com muita frequência. A gente recebe no consultório, assim, todos os dias, encaminhamentos de colegas, ginecologistas, dermatologistas, que às vezes vem alguma coisa errada, né? Alguma coisa que não está muito certa, uma lesão de pele, como você falou, ou às vezes o ginecologista acabou pedindo vários exames e solicitou o exame de FAM e o exame veio positivo. Tá, esse é o exame. Então, é um exame de rastreio que, na realidade, o que acontece? Ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar, tá? Então, 99% dos pacientes com lúpus tem a presença do FAM positivo, certo. Tá? Ele é um grupo de anticorpos que vão, basicamente, atacar os tecidos do seu corpo, tá? São eles que vão causar a doença, são esse grupo de anticorpos que vão intermediar principalmente a doença. Perfeito. E eles, então, estão muito presentes nos pacientes com lúpus, tá? Eles podem estar presentes em outras doenças autoimunes, tá? Esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, tiroidites, algumas doenças gastrointestinais também poderão apresentar com bem menor frequência, mas assim, ainda assim poderão apresentar, como é o caso de hepatite. Então ele não é aí, digamos, o fator principal que dá um diagnóstico do lúpus. Sozinho não, sozinho não. E até é interessante isso, porque assim, às vezes chega paciente tratando muito tempo lúpus, porque tem o FAM positivo, aí você vai ver e minuciosamente o paciente não tem lúpus. Tá? A gente tem um exame aqui até para mostrar para você. Vamos colocar na imagem? Vamos lá ver. A gente tem uma figura dele. Olha só que interessante. Esse exame, como é que eu faço? Então eu pego o soro do paciente, eu tiro sangue, separo o soro. Dentro desse soro do paciente tem esses anticorpos, tá? E a gente põe em cima de uma placa com células chamadas REP2. É uma célula especial.
Essa célula, ela apresenta diversos antígenos do corpo, como se fossem pedacinhos do teu rim, pedacinhos da tua pele, pedacinhos das tuas articulações, aonde o fã vai reagir. Então ele vai reagir em cima dessa placa, eu lavo ela para que eu consiga enxergar no microscópio, ponho no microscópio e eu consigo ver essa célula brilhando, tá? Então quando ela brilha, ela pode brilhar fraco ou brilhar forte e ela brilha de diversos tipos. Tá. E com isso eu vou vendo que tipo de fã que ela tem, né? Uma coisa interessante que a gente, isso assim, fica até complicado de dizer na TV, mas assim, o fã, ele não é simplesmente fã, tá? Ele é assim, um conjunto de fãs, tá? Então ele pode ser um fã padrão pontilhado fino denso, padrão homogêneo, padrão nuclear pontilhado fino, ou seja, são vários tipos de fã. Tá? Tem fãs que não são relacionados tanto à doença e entendi. tem outros que causam mais doenças. Então você que gosta de abrir os exames antes de chegar no médico, que tem aquela ansiedade, isso acontece com todo mundo, gente, isso acontece com todo mundo. Não se sinta um ET por causa disso, porque não tem como, todo mundo faz isso, mas fica um alerta. Se tiver ali um positivo, muita calma. A análise que vai ser feita, é claro, do reumatologista, do médico que vai interpretar aquele exame que muitas vezes não vai ter uma resposta positiva à doença autoimune. Pode ser outra coisa. Pode. Agora, para você fechar o diagnóstico, então eu tenho duas perguntas relativas a isso. Claro que a clínica é sempre soberana e vocês me ensinam muito isso nas entrevistas todos os dias, ligados aos sintomas, às queixas, à idade e fechar, claro, com os exames. Mas também tem uma questão seguinte, das pessoas que podem ter uma predisposição para desenvolver uma doença autoimune. Então, é comum o lúpus vir com outra doença autoimune? É comum, tá? Em primeiro lugar, com relação ao diagnóstico, existem critérios classificatórios, tá? Eles são muito utilizados em estudos e eu vou reunindo as alterações que o paciente tem. Eu vejo que ele tem o fã positivo, eu vejo que ele tem uma anemia, eu vejo que ele tem uma inflamação no rim. Eu vou reunindo isso e eu falo, não, esse conjunto parece muito lúpus e a gente acaba fechando o diagnóstico dessa forma, tá? A segunda pergunta era... É a questão de doenças associadas. Então, o paciente já tem um outro diagnóstico de doença autoimune. Às vezes o sistema autoimune, ele é falho, né? Então, quando aparece uma, aparece outra. Por exemplo, uma coisa assim que já foi estudada e é bem comprovada é a presença de pessoas que têm baixa imunidade na presença de lúpus também. Então, por exemplo, o paciente com lúpus, ele tem o que a gente chama de imunodeficiência. Ou seja, ele é um paciente que, além de ter lúpus, ele tem maior chance de ter infecções, porque o sistema imune dele, além de atacar o próprio corpo, inflamar rins, pele, articulações, hemácias, ele também não consegue protegê-lo tão bem contra vírus, bactérias, e esse paciente tem mais infecções. É uma associação. Doutora, para a gente fechar, quero entender a questão do tratamento. E quando a gente fala de doença autoimune, sabe-se que não há, então, algo definitivo, mas que há o controle para que a pessoa viva bem. Né? Hoje, como é feito? É um remédio, é medicamento para o resto da vida? Existem hábitos que partem, né, dos próprios pacientes que podem ajudar nessa questão e manter aí, né, por um tempo maior, menos crises ou ficar afastado das crises? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, os pacientes é interessante, sabe? Eu acho que os pacientes com lúpus, acho que eles são os mais blogueiros. Eles têm muita rede social, é Facebook, é grupo de Facebook. Tem muita informação girando. Tem muita informação, então eles compartilham o tratamento. Às vezes eu recebo e-mail, doutora, olha, uma amiga minha, ou um grupo tal. Entendi. Ou quando falta remédio, olha, tá faltando remédio, um grupo, alguém disponibilizou. Existe muito essa coisa de rede social. Mas o tratamento, ele é importante e às vezes muita gente dá pitaco, né? Fala, olha, vai lá e faz isso, faz aquilo pro lúpus. E o tratamento, ele é fundamental que seja feito com o especialista, tá? Precisa usar imunossupressores, precisamos utilizar corticosteroides, tá? Que assim,
é um remédio delicado. Por um lado ele desinflama, por outro lado tem muitas consequências negativas, risco de diabetes, osteoporose, catarata, hipertensão, glaucoma. Quer dizer, é um remédio que tem efeitos negativos também, então precisa do médico próximo, tem que tentar tirar ele o quanto antes. Entendi, né? Deixar tudo estável. Associar imunossupressores, que a gente chama de poupadores de corticoide, que serão esses remédios que vão controlar esse sistema imune que está muito ativado, tá? E aí esses remédios, só mesmo especialistas para conseguir um manejo bem adequado. Perfeito. E olha, gente, falando nessa questão não só para quem tem o diagnóstico de doença autoimune, bons hábitos fazem bem para todos, de qualquer forma, né? Com certeza. Então eu imagino que a prática da atividade física fora ali do momento de crise seja algo importante, associar uma boa alimentação também. Com certeza. A alimentação é fundamental porque o paciente usa muito corticoide, tem um risco muito grande de osteoporose. Então, uma dieta rica em cálcio é fundamental, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado, porque o Brasil é um país que consome muito pouco leite comparado com outros países. As pessoas consomem muito pouco leite e o risco de osteoporose é muito grande nesses pacientes. Então, às vezes a gente tem pacientes jovens já se fraturando porque descuidaram. Então, a dieta é fundamental. Outra coisa de estilo de vida é o sol. Né? Então, eu ia fechar com esse assunto. Não pode. O sol, ele realmente é algo importante. Ele é super prejudicial, tá? Então, os raios ultravioletas, eles ativam esses anticorpos, eles ativam esse sistema imune. Então, assim, filtro solar, né? O paciente com lúpus tem que usar filtro solar. Tem que bloquear mesmo a ação. Isso, ele não pode. Ele tem que estar com roupas cobertas, ele tem que usar o filtro solar nas áreas expostas, passar 2, 3 vezes ao dia no mínimo. Puxa vida. Tá? São cuidados, assim, essenciais. Verdade. Doutora, você sempre arrebenta, linda pauta, belíssimas informações, vai ajudar muita gente lá no YouTube, compartilha do nosso canal para chegar ali também a essas redes sociais que você comentou. Hoje com a gente, doutora Roberta Queiroz Grauman, que é reumatologista. Eu vou deixar um telefone de WhatsApp para quem quiser saber mais do assunto, 97582 6462. 97582 6462. Obrigada. Obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui, viu? Imagina. Super aula. Obrigada. Obrigada.